Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, às vezes nós olhamos para o Senhor Jesus, e Paulo nos instruiu tantas vezes a mirarmos, a fitarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. O autor da carta aos Hebreus também disse para nós olharmos para o autor e consumador, Jesus Cristo. Mas às vezes a gente pensa que ele era um Deus andando na terra e esquecemos-nos de que está escrito na palavra. Paulo disse aos Gálatas que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, ou seja, um homem para nos resgatar, um homem para pagar um preço e para nos ensinar que é possível exalar o caráter, que é possível exalar o amor de Deus. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 1, que outrora o Senhor falou através de profetas, de reis, de juízes, mas num tempo o Senhor falou através do seu Filho, e este Filho era a expressão exata do Pai. É interessante que nessa mesma carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso de número 15, está escrito que pois, não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado nenhum. Amado, Jesus Cristo padeceu as mesmas fraquezas que nós. Ele esteve exposto às mesmas sugestões e tentativas de influência do diabo que nós estamos sujeitos hoje. E o que nos diferencia de Jesus é que Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Por diversas vezes, principalmente no Evangelho de João, nós vemos Jesus falando: eu não vim cumprir ou satisfazer os desejos da minha carne, a minha própria vontade, mas eu vim cumprir a vontade do meu Pai. E às vezes nós nos deparamos com algumas instruções de Jesus, porque temos por hábito, às vezes, selecionar o que queremos seguir da palavra. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Chegamos às vezes ao absurdo de dizer que não temos a capacidade de amar, confrontando a própria palavra. Paulo disse aos Romanos no capítulo 5, no verso 5, que Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Amados, nós somos capazes de amar. Quando Jesus instruiu aos seus discípulos que eles seriam reconhecidos como discípulos quando eles verdadeiramente manifestassem o amor de Deus. Sabe, amados, nós temos essa capacidade. Este dom foi derramado em nós. Nós devemos amar uns aos outros. O Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O próprio Senhor Jesus disse: sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. Amados, nós somos habilitados, capacitados pelo próprio Deus, que nos outorgou o Espírito dele, para que nós fôssemos fiéis praticantes da palavra dele. O que vimos durante a jornada de Jesus na terra foi que ele foi fiel aos princípios, às escrituras sagradas, ao poder de Deus que estava sobre a vida dele. Ele simplesmente decidiu cumprir o propósito que o Pai tinha para a vida dele. E nós fomos habilitados para isso.
reconectados ao Pai, para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas, de exalá-lo, de demonstrar para o mundo que Ele é amor. E só conseguimos demonstrar para o mundo que Ele é amor amando. Está escrito que a fé opera pelo amor. Se nós cremos, amados, para a realização de tantos milagres, por que não conseguimos crer para amar? Amarmos-nos uns aos outros, como o próprio Cristo nos amou. Amados, essa é a palavra. Se Jesus disse, é possível. Sede perfeito, como nosso Pai Celestial é perfeito. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejamos santos como Cristo foi santo. Este é o propósito que o Senhor tem para nós. Que nós exalemos o amor, que nós exalemos o próprio Deus, porque Ele é amor. Amém, amado? Seja abençoado na prática desta palavra, prossiga firme, inabalável, indesistível na fé. Ama a sua vida, beijo enorme no seu coração.